Bem, amados, nós vamos então para o nosso momento de reflexão. E eu quero convidar você a abrir seu coração para esse momento. Momento de nós olharmos para a nossa vida, não é? E refletirmos junto com a palavra de Deus. O tema que eu tenho hoje diz: as aparências enganam. Nós vivemos num mundo de muitas ilusões, de muitas fantasias, não é? E sabemos que o príncipe deste mundo, ele trabalha desta forma. Ele trabalha no sentido de enganar as pessoas com as suas mentiras. Ele tem iludido a muitas pessoas. Ele tem destruído a muitas vidas com os seus enganos. Mas nós devemos ser prudentes. Devemos ser prudentes e tomar posições corretas. A Bíblia nos ajuda a respeito disto. Em Gênesis 13, nós vamos aqui ver uma história de um homem chamado Abraão e do seu sobrinho chamado Ló. Ora, Abraão recebe de Deus uma missão e parte para esta missão. Ele acaba por levar seu sobrinho Ló e na caminhada deles dois há um crescimento das ovelhas, dos pastores, e há contenda, há uma disputa entre eles. E Abraão acha por bem que deve haver uma separação. Vejamos o que diz a palavra do Senhor em Gênesis 13, 8. E disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos. Não está toda a terra diante de ti. Eia, pois, aparta-te de mim. E se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Veja, Abraão, ele dá toda a liberdade a Ló. Ele deixa Ló escolher primeiro. Faça a sua escolha. Só não vamos mais poder andar juntos, não é? Por causa da contenda dos conflitos. Veja o que acontece com Ló. Versículo 10 diz: e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Veja, Ló levantou os seus olhos, ele ergueu os seus olhos e viu as campinas do Jordão. Ele viu aquilo que era bom. Ele olhou para aquilo que aos seus olhos era seguro, que no seu entender era o melhor para a sua vida. Amados, muitas vezes nós levantamos os nossos olhos e acabamos por ver coisas que aparentemente são agradáveis, são boas, podem satisfazer a vida do homem, mas não passam de, vamos dizer, de isca. São laços preparados pelo inimigo. Ora, tinha a campina, mas a campina levaria a Ló a Sodoma, a uma cidade terrível, a um envolvimento com uma cidade de prostituição, de imoralidade, de indecência, a uma cidade que não era agradável a Deus, a uma cidade que o Senhor manifestaria o seu juízo. Mas ele ficou encantado com aquilo. O versículo 11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão, e partiu Ló para o oriente, e apartaram-se um do outro. Então ficou definido, e ele tomou essa decisão. Foi a escolha dele. A escolha de Abraão, tanto faz. Por quê? Porque Abraão tinha intimidade com Deus.
a confiança de Abraão não estava nas campinas, não estava naquilo que os seus olhos poderiam contemplar e que pudessem trazer uma esperança ou uma falsa esperança. E aí nós temos que ter o cuidado. Em Provérbios 16, 25 diz assim: há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. Veja como a palavra é sábia e esclarecedora. Ela nos faz ver a verdade. Você talvez tenha ouvido a palavra e muitas vezes você está se deixando ser iludido pelas aparências. Está sendo sempre enganado. Então, nós precisamos ter o cuidado, porque um caminho que você tome, uma decisão que você tome como Ló tomou, pode ser que você olhe e veja, não, isso aqui não tem problema, isso aqui para mim não vai me causar nenhum mal. Será que não? Será que existem coisas na sua vida que não estão destruindo você pouco a pouco? Coisas que parecem ser boas, normais, que não são prejudiciais à sua vida, mas que estão conduzindo você a um caminho de morte. Como diz aqui a palavra ela simplesmente nos ajuda a entender e nos alerta dos perigos, dos riscos que este mundo oferece. Então tenha cuidado, amado. Em Provérbios 14, no versículo 26 e 27, diz assim: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para seus filhos. O temor do Senhor é fonte de vida para desviar dos laços da morte. Veja, amado, que Abraão confia no Senhor. Ló confiou no que viu. Ergueu os olhos e contemplou algo que poderia satisfazer a sua vida. Volto a dizer, uma sensação de segurança, uma sensação de paz, uma sensação de prosperidade. E não havia nada disso realmente para ser oferecido a ele. Ali era apenas um engano, uma mentira. E o mundo está recheado de mentiras, de enganos. Volto a dizer que Satanás é o príncipe deste mundo. E ele é sagaz, ele é astuto, ele é inteligente para enganar. De forma que se os teus olhos contemplam as fantasias do mundo, você pode estar sendo conduzido para um laço de morte, para um caminho que no fim dele é caminho de morte. Mas se você olhar para Deus, temer ao Senhor, olha, no temor do Senhor há firme confiança. Quando nós expressamos a nossa honra, o nosso respeito ao Senhor, olha, a palavra está me dizendo, isso eu estou dizendo para Deus, eu estou expressando para Deus a minha confiança. Aí ele diz, e ele será um refúgio para seus filhos. A proteção de tua vida, a proteção do teu lar, dos teus filhos, está neste temor que você tem que ter do Senhor. Assim como Abraão, bem sucedido, versículo 27, o temor do Senhor é fonte de vida. Quando nós temos temor do Senhor, há em nós essa geração de vida, a presença de Deus flui na vida do homem. Então, o temor do Senhor é fonte de vida para quê? Qual a finalidade? Para desviar dos laços da morte. E para encerrar, eu leio aqui 2 Coríntios. Nós temos aqui, no versículo 3 diz, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam, de alguma sorte, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Veja mais uma vez, a prudência dos homens de Deus. Mas temo que, qual é o temor de Paulo? Ele diz, temo que, assim como a serpente enganou, a serpente continua agindo, continua enganando, desviando pessoas dos caminhos do Senhor. Nós não estamos seguros simplesmente porque lemos a Bíblia ou porque frequentamos a igreja. Não, amados, de jeito nenhum. Nós temos que entender do temor
tu praticar, tu agir dentro desta vontade de Deus. Porque quando você age na vontade de Deus, você não será nunca enganado. Como o diabo vai enganar a Deus? Se você faz a vontade de Deus, como é que você será enganado? Deus nunca foi enganado e nunca será enganado. E se você tiver temor do Senhor, então você não será enganado. Veja que ele diz que ela foi enganada, Eva, com a astúcia de Satanás. Aí ele compara: assim também sejam de alguma sorte corrompidos vossos sentidos. Olha, a visão de Ló, uma visão de que era uma coisa boa. No entanto, aquilo dela era laço para a sua vida. Ele iria ser corrompido, ele iria ser destruído com aquilo que ele estava se envolvendo. E aí nós acabamos por deixar, a simplicidade que há em Cristo. O viver com Cristo é uma coisa simples, natural e boa, é agradável, traz saúde à vida do homem. Que Deus abençoe. Tenha cuidado com as aparências que enganam, tá bom?